Bom dia, pessoal. Nossa, porque eu nem escolhi isso aqui. Que coisa doida. Peraí. Pronto. Tudo bom? Então, hoje eu tô colocando esse filtro especial para falar sobre o tema da aula. E o tema da aula tá aí. Se você escreve boyfriend junto ou separado e girlfriend também junto ou separado. Então, qual que é a diferença dos dois pra gente começar a aula hoje? Bom dia, Jaque. Bom dia, Rúbia. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, Joelma. Então, qual que seria a diferença de escrever boyfriend junto e separado? Alguém sabe me dizer qual é a diferença? Hein? Então, a diferença está na relação. Então, por exemplo, se eu quero falar namorado ou namorada, eu vou escrever junto. E se eu quiser falar amigo ou amiga, eu vou escrever separado. Que bonitinho esses corações. Deixa eu ver esse aqui. Olha. Então é isso. Esse tá melhor. Então, a única diferença tá aí. Tá na tradução e na relação. Tá? Se eu quero falar namorado ou namorada, vai ser junto. Se eu quiser falar amigo ou amiga, vai ser separado, tá? Então, essa é a única diferença. Amigo, sem benefício nenhum. E amiga, normal, amigo e amiga, vai ser separado. Boyfriend, por exemplo, se eu quero falar... Como em inglês não existe masculino e feminino, se eu quero falar especificamente que ele é meu amigo, homem, eu vou falar boyfriend. E se eu quero falar que ela é minha amiga, mulher, eu vou falar girlfriend, ok? Porque não existe inglês feminino e masculino, então eu vou ter que colocar a palavra boy, girl na frente para dar essa diferença, ok? Então os dois significam coisas completamente diferentes, mas escreve igual e um é junto e outro é separado, ok? Dúvidas até aí? Não? Então vamos lá. Hoje eu tô colocando esses coraçõezinhos e essa coisa especial, porque é meu aniversário de casamento. E uma coisa muito engraçada que o pessoal faz, por exemplo, aqui no Brasil a gente chama de bodas quando você comemora, né? Anos de alguma coisa, celebrando alguma coisa. Aqui a gente chama de anniversary. Eu vou colocar aqui, ó. Então, anniversary não vai ser aniversário. Quer dizer, vai, mas não de pessoas, ok? Quando eu estiver falando aniversário de pessoas, eu vou falar birthday. Essa aqui é a diferença. Então, é diferente. No Brasil, a gente fala, ó, anniversary vai ser só celebrando anos de alguma coisa. E birthday vai ser dia do aniversário do nascimento de alguém, ok? Eu não vou usar anniversary para aniversário da pessoa. Eu vou usar birthday. Muito obrigada, Rúbia. Então, essa que é a diferença. Bom dia, Antônio, tudo bom? Então, essa que é a diferença. Às vezes eu vejo gente aqui traduzindo, tipo, happy anniversary para a pessoa que tá fazendo idade, anos. E na verdade não é. Na verdade, você teria que dizer happy birthday, ok? Anniversary vai ser para anos de empresa, anos de uma companhia, anos que você trabalha para a empresa, no caso, né? Ou anos que uma companhia tá fazendo, ou anos de casado, igual eu tô fazendo hoje, tô comemorando minha bodas hoje. Então, essa que é a diferença, entenderam? Então, ok. Nenhuma pergunta até agora? Good morning, Carol, tudo bom? Então, eu quero que vocês coloquem aqui o aniversário de vocês, tá? Birthday. Então, como seria? Meu aniversário é tal dia. Você vai colocar my birthday is... My birthday is e a data. Fazendo 3 anos de casado no papel hoje. Foi o dia que a gente não fez casamento, não fez festa. A gente só casou no cartório. Então, hoje faz 3 dias de cartório. De casado no papel, né? Eu já tava morando junto antes. Então, eu quero que vocês coloquem aí o aniversário de vocês. Então, eu vou colocar aqui o meu e vocês vão copiar e vão colocar o de vocês. Se não souber falar o mês, vocês me falam, ok?
My birthday is on August 17th. Os dias do mês eu sempre vou usar em números ordinais, ok? Números ordinais. Então, isso, Carol, tá certinho, só que o contrário. Is on March 11th, ok? Então, ó. My birthday is on August 17th. Ok? Sempre vai ser número ordinal. Os meses aqui a gente usa em ordem. Então, aqui, por exemplo, January seria 10th. June, eu vou falar 23rd. E depois do 3 eu vou colocar o RD pequenininho, que significa third. My birthday is, Joelma, July 30th, que é 30, ok? Então, tá, beleza. Depois coloquem aqui durante a aula e eu vou corrigindo vocês. Então, vocês coloquem my birthday is on e a data, ok? Então, beleza. Vamos dar uma revisadinha de toda a gramática que a gente já fez até agora. Ontem o pessoal ficou um pouquinho confuso. February 20th, muito bom. October 26th, legal. April 5th, muito bom. April 20th. On, porque tipo, meu aniversário é como se fosse assim, em 30 de janeiro ou em 10 de agosto, que seja, ok? Ontem o pessoal ficou um pouquinho confuso com would rather. E por que isso? Por que a dificuldade? Porque o would rather não é uma gramática que existe em português. Então não existe, não tem como comparar em português. A gente adapta e faz essa tradução como se fosse preferiria. Mas na verdade ele não existe. A gente não tem essa palavra would rather em português. A gente só fala prefiro. Então, mesmo que seja uma preferência de uma coisa geral ou uma preferência específica de algo, eu vou usar igual em português, eu vou usar o prefer. Eu não tenho would rather. Por isso que teve gente que depois ficou, não tô entendendo, tá confuso, tudo. Sempre que você tiver... William, seja bem-vindo de Belém, que legal. Sempre que você tiver uma gramática que não tem no seu próprio idioma, vai ser mais difícil compreender. Isso é normal, porque você não tem como comparar, tá? Tem um método, um dos métodos de ensino de idioma se chama scaffold, que é tipo andaime. E o que significa esse método? Eu estudei quando eu estava fazendo mestrado. Esse método diz que a pessoa precisa fazer um andaime na construção do idioma e depois remover esse andaime que o edifício vai ficar em pé. Então, o que eles querem dizer com isso? Quando você está aprendendo um novo idioma, você precisa sim se esbarrar nesse andaime que é o seu próprio idioma. Então, por exemplo, vamos falar da gente que fala português e está aprendendo inglês. Você precisa sim fazer comparações com o seu próprio idioma para poder construir seu prédio. Não tem como pular, sair colocando tijolo um em cima do outro sem andaime nenhum, sem andaime nenhum, esperando que o prédio vai ficar em pé. Não é assim que funciona. Entenderam? Então, assim, é normal você comparar com o seu próprio idioma e achar mais dificuldade nas gramáticas que não tem em português. Isso é super comum. Outra dificuldade, número 2, são as pessoas que já têm dificuldade em português. As pessoas que já têm dificuldade em identificar a gramática em português. Então, claro que vai ser mais difícil, isso é normal. Uma dica que eu dou é sempre dar uma revisadinha na gramática em português. Isso vai te ajudar a aprender qualquer idioma depois. Então, vamos dizer que depois do inglês você quer aprender espanhol. Depois do inglês você quer aprender francês. O que seja, se você estiver bem estruturado no português, qualquer outro idioma vai ser super fácil, ok? Porque você vai saber se a frase está no passado, no presente, no futuro. Isso facilita muito, tá? Então, vamos dar uma revisão. Eu vou dar as frases aqui pra vocês e vocês vão tentar fazer as frases, ok? E aí, como que vocês vão tentar fazer as frases? Colocando a tradução aqui, escrevendo aqui pra mim, tá? E eu vou corrigindo aos poucos. Então, vamos lá. Se eu faço uma frase... Good morning, João. Tudo bom? Hannah tá aqui. Já voltou, Hannah, para os Estados Unidos ou tá no Brasil ainda?
Alisson, bom dia. Romy, tem bastante gente nova hoje aqui assistindo aula. Então vamos lá, eu vou dar algumas frases e vocês vão identificar. Primeiro está no presente, no passado e no futuro e vão colocar, tá? Lembrando que se tiver no presente, o verbo não muda. Se for he ou she, eu acrescento S na afirmativa. Passado, se a frase estiver na afirmativa, eu ponho no passado com ed normal. Se for uma pergunta, eu vou colocar did. E se for uma negativa, eu vou colocar didn't, ok? E futuro, eu vou colocar will, tá? Eu não vou mudar o verbo. Se for afirmativa, vai pôr o will. Se for pergunta, vai pôr o will na frente. E se for negativa, vai colocar o will not ou won't. Ai, que bom. Então, vamos lá. Vou começar a fazer as frases. Preparados? Sim? Então, vamos lá. Primeira frase. Eu trabalharei amanhã. Eu trabalharei amanhã. Essa frase está em qual tempo verbal? Presente, passado ou futuro? Eu trabalharei amanhã. Essa frase está no futuro, ok? Então, eu vou colocar aqui. I will work tomorrow. Muito bom, futuro. Agora, como seria essa frase na negativa? Vamos fazer a mesma frase, mas na negativa. Então, por exemplo, como ficaria a frase eu não trabalharei no final de semana? Eu não trabalharei no final de semana. Como ficaria? A mesma frase, mas na negativa. Eu vou escrevendo e vocês vão colocando aí enquanto isso, ok? E agora a negativa, muito bom. A negativa vai ficar I won't work on the weekend, no final de semana, ok? Um final de semana específico eu vou falar on the weekend. Muito bom. E como que eu faria essa mesma frase na interrogação? Como ficaria então uma pergunta? Você trabalhará na sexta, por exemplo? Você trabalhará na sexta? Vai ficar will you. Coloquem aí, vamos ver se vocês fazem certo. Você trabalhará na sexta? Will you work on Friday? Will you work on Friday? Vai ficar a pergunta, ok? Dúvida? Então tá, a gente já identificou de cara, a frase era futuro. E essas são as três versões, afirmação, negação e pergunta, ok? Agora, se eu quero falar no futuro uma frase que está para acontecer, já estou a caminho de fazer. Por exemplo, eu... Todo mundo acha que hoje vai trabalhar, né? Então, eu vou colocar assim. Eu vou trabalhar o dia todo hoje. Então, eu vou colocar eu vou trabalhar. Como eu vou trabalhar, estou a caminho de trabalhar, já está em ação. Está em movimento já para acontecer. I'm going to work all day today. Então, essa é uma frase de uma ação que já está a caminho de acontecer. Acabando aqui a aula online, eu só vou arrumar o café da manhã para minha família, arrumar meu filho e ir para o trabalho, levar ele para o trabalho comigo. Então, I'm going to work all day today. Eu vou trabalhar o dia todo hoje. All day today, muito bom. Como ficaria essa mesma frase na negativa? Vocês escrevem aí para mim. Eu não vou trabalhar o dia todo hoje. Como ficaria? Eu não vou trabalhar o dia todo hoje. Não esquece do verbo to be. I'm going to work all day today. Na negativa vai ficar I'm not going to work all day today. Ok?
Poderia também, Alisson, não faz diferença. Se você quisesse falar o dia inteiro, que o whole é igual em português. Eu posso falar, eu vou trabalhar o dia inteiro ou eu vou trabalhar todo o dia hoje, o dia todo. A única diferença vai ser na tradução. O whole eu também poderia usar, mas o whole significa inteiro, ok? Então não faz diferença. Você pode falar os dois. Você pode falar the whole day ou all day. Os dois estão corretos e a única diferença vai ser igual em português. Eu vou ter uma opção de falar qualquer um dos dois. Muito bom. A negativa, I'm not going to work all day today. I'm not going to work all day today. Ok? E se fosse uma pergunta, como ficaria? Are you going to work all day today? Are you going to work all day today? Ok? Então agora eu vou fazer uma pergunta em português e vocês me falam como se é presente, passado ou futuro, ok? Você... Ah, meu corretor tá lindo. Você arruma a cama? Você... Vamos colocar o sempre aí, para mostrar que é um hábito. Você sempre arruma a cama? Ah, legal, Alisson. Pode usar os dois, tanto faz. Vai ser igual a falar dia inteiro ou dia todo. Não muda nem o sentido do que você quer dizer. Então, como ficaria? Você sempre arruma a cama? Vocês sempre arrumam a cama, gente? Eu arrumo todo dia. Eu acordo e se meu marido não vai ficar na cama, a primeira coisa que eu faço é arrumar a cama. Se ele vai ficar, aí não tem como arrumar, né? Então, como ficaria? Você sempre arruma a cama? Você sempre arruma a sua cama? Como ficaria? Do you always make the bed? Você sempre arruma a cama? Essa frase está em qual tempo verbal? Muito bom, Carol, está no presente. Então, do you always make the bed? Você sempre arruma a cama? Agora, se eu quero falar, ele não arruma a cama. Ele não arruma a cama. Como ficaria? He doesn't make the bed. Ele não arruma a cama. He doesn't make the bed. E agora, se você quer falar, eu arrumo a cama. Ou vamos falar ela. Ela arruma a cama. Como ficaria essa frase? Ela arruma a cama. Então, vamos lá. A frase está no presente e eu tô querendo fazer uma afirmativa. Então, como que vai ficar? Vai ficar she makes the bed. She makes the bed. Ok? Então, não esquece de pôr o S, porque eu tenho o ela aqui, tá? Então, boa pergunta, Carol. O que o make é o quê? No sentido de preparar ou cozinhar também. Então, qual que é a regra? Eu posso até falar amanhã sobre o do you make. Amanhã a gente pode falar sobre isso, do you make. Qual é a diferença do you make? Também eu vou falar no sentido de preparar ou cozinhar, mas amanhã eu vou explicar com mais detalhes quando que eu vou usar o do e o make, porque eles têm várias exceções. A regra geral é que o do eu vou usar para coisas intelectuais e o make para coisas manuais. Mas existem várias regrinhas, várias exceções, e aí as exceções eu vou ter que decorar porque eles não seguem tipo um parâmetro, uma regra. Então eu vou ter que decorar as exceções. Por exemplo, é isso, a cama. Se eu falo fazer a cama é make the bed, mas não é no sentido, não tô montando a cama, não tô fazendo, construindo uma cama, entendeu? Eu até poderia dizer que ele estava construindo uma cama e eu vou usar o make também, mas daí eu vou ter que detalhar pra pessoa e falar que no sentido de estar construindo. Ok? Então, hoje já acabou a aula. A gente estava fazendo uma revisãozinha geral, porque o pessoal ficou na dúvida ontem esse do would rather e achou que estava passando a gramática muito rápida pra frente. Então, qual seria o sentido de usar o S no verbo quando na terceira pessoa?
não tem tradução pra gente em português. Por quê? Porque na terceira pessoa a gente traduz tanto quanto os outros pronomes. Então vamos pensar que seria uma tradução, que seria uma conjugação dos verbos na terceira pessoa, que seria o he, she ou it. Só no singular também, no plural eu não vou usar, tá? Então, esse que é o problema, não tem uma tradução específica, não tem nenhum sentido específico de usar o S, é só uma regrinha gramatical que você precisa decorar, memorizar, tá? Não tem nem como fazer uma ponte com português e uma comparação, ok? Ontem uma pessoa veio aqui criticar o vídeo, falando que estava muito confuso, primeiro não entendeu e que devia explicar mais rápido porque os exemplos estavam confusos e blá blá blá. E daí um monte de gente se doeu por mim, eu agradeço, e me mandou mensagem direta falando, bloqueia essa pessoa e tal. Então, pessoal, eu não bloqueio ninguém, tá? Primeiro, porque as críticas sempre vêm de uma pessoa que está fazendo menos que você. Nunca uma pessoa que está fazendo mais que você vai perder tempo de criticar, né? Principalmente quando a crítica não tem sentido. Eu já dou aula há 16 anos, então eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Nunca tive aluno que desistiu de fazer aula comigo porque não estava entendendo ou não entendeu ou não gostou da aula, ok? Então, lógico, sempre tem pessoas que têm mais dificuldade de aprendizagem, tem outras que têm menos. As pessoas que têm mais dificuldade de aprendizagem e têm um ego muito grande, elas não reconhecem que tem dificuldade de aprendizagem, então elas dão outras desculpas. Às vezes a pessoa dá desculpa que tá muito difícil, que tá muito rápido, essa é uma das desculpas. Às vezes a pessoa dá desculpa que tá muito devagar e que o intelecto dela é um pouquinho mais rápido que aquilo. Tá complicado. As pessoas que não estão abertas à aprendizagem, que têm um ego muito grande, sempre vão achar defeito em quem tá ajudando ou quem tá ensinando, né? Eu até convidei a pessoa que criticou a aula ontem para participar hoje, porque ela é desprovida de um intelecto muito mais avançado que talvez todos nós, né? E ela poderia aqui me auxiliar na aula e ajudar e compartilhar um pouco do conhecimento dela também. Mas, surpresa, a pessoa nem apareceu na aula. Então é normal, gente, não bloqueio ninguém, participa todo mundo que pode. Eu adoro crítica, adoro, porque crítica, sendo positiva ou negativa, ela sempre você faz parar e pensar um pouquinho no que você está fazendo. Aí você avalia, é construtiva ou é destrutiva? Então a crítica que é destrutiva, você só ignora. É normal, Carol. Por que acontece isso? Por que você esquece as coisas na hora de conversar? A informação de qualquer outro idioma precisa já estar no seu subconsciente para sair natural. Nada que está no consciente, que é um nível raso que eu poderia dizer da memória, vai sair natural. Sempre que tiver no consciente, você vai ter que pensar para sair. Isso é super normal. Como que eu vou jogar toda a informação do idioma para o subconsciente? Repetição, tá? Idioma nada mais é do que muita repetição. Então não se preocupa, isso não tem como forçar. Você não tem como abrir sua cabeça e falar assim, vou colocar tudo lá na gavetinha do subconsciente. Isso é com o tempo, tá? Depois de tanto repetir, fazer muitas frases, você vai estar com a informação no subconsciente e vai sair natural, tá? Então não é uma coisa que você precisa se preocupar conscientemente, não tem como você controlar isso. Isso é uma coisa que acontece naturalmente de tanto repetir. Que é uma música, você canta a música várias vezes, por mais que você nem goste da música ou nem tenha colocado propositalmente no teu rádio ou no teu telefone. De tanto ouvir uma música, você vai decorar, mesmo que não queira, tá? Então é isso, pessoal, muito obrigada. Se tiverem dúvidas, críticas, qualquer coisa, tudo é muito bem-vindo. Eu não fico chateada, eu não tenho medo de crítica, estou aqui aberta para isso, tá? Se tiverem algum conselho, alguma ideia para as aulas, só me mandar. Eu gosto muito que vocês participem e já passamos 5 minutos. Mas agradeço todo mundo. Amanhã, aula sobre o do e o make. Qual é a diferença dos dois? Por favor, não esqueçam de compartilhar a aula, convidar mais amigos, de dar um like, de dar um humor da aula para eu ver como vocês estão, tá? E muito obrigada, um beijo, um ótimo dia para todo mundo e vejo vocês amanhã, pessoal.